Está aberta a sessão solene comemorativa dos 43 anos de idade que tem este dia do 25 de Abril. E agora, passando àquilo que me diz respeito e que me compete, dou mais uma vez o bom dia a todas e a todos e mais uma vez um muito obrigado pela vossa estimada e agradável presença. Neste dia de comemorarmos o 40º aniversário desta tão nobre causa, como é o dia 25 de Abril de 1974. E quero agradecer, mais uma vez, especialmente aos nossos heróis, do movimento militar, a quem, julgo eu, devemos muitíssimo para que hoje e agora possamos viver em liberdade e democracia, apelando a todos e a todas que nunca deixem morrer os cravos vermelhos da nossa Revolução. Permitam-me ainda, e agora sim, cumprimentar a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, a doutora Anabela Freitas, as senhoras e os senhores vereadores, as senhoras deputadas municipais e os senhores deputados municipais, as senhoras e os senhores presidentes de junta aqui presentes. Cumprimentar e agradecer a todas as entidades presentes, civis e militares. Muito obrigado pela vossa presença. Bem como o nosso valioso movimento associativo, comunicação social, e a todos os munícipes aqui presentes neste emblemático salão. Dando cumprimento à ordem de trabalhos prevista para hoje, dou de imediato a palavra e lembrar o acordo em reunião de líderes, 5 minutos para cada intervenção, se possível, não é? Dizia eu, dou a palavra ao senhor deputado municipal do Bloco de Esquerda, Filipe Vinteiro, por favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Senhoras e Senhores Vereadores, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal e representantes dos restantes órgãos de soberania de Tomar aqui presentes, Excelentíssimas Senhoras e Senhores convidados, Excelentíssimas e Excelentíssimos tomarenses. Comemoramos hoje 43 anos de Abril. Ao celebrar o 25 de Abril, homenageamos os militares que saíram à rua num gesto de determinação e coragem. Venceram o medo e a inércia e assumiram os riscos de um gesto libertador com a coragem de quem tem a consciência que só pela força o fascismo em Portugal cairia. Hoje, ao celebrarmos o 25 de Abril, relembramos Salgueiro Maia, um homem que foi o exemplo de coragem e simplicidade e despojamento. O 25 de Abril é o resultado de anos e anos de luta de gente anónima que nunca desistiu e que nunca baixou as exigências de liberdade, de democracia e de direitos fundamentais. No 25 de Abril homenageamos também os jovens anónimos que de Portugal foram levados para guerras injustas contra povos que com os portugueses fizeram um percurso histórico de séculos nos diferentes continentes. Mas homenageamos também os povos que nos movimentos de libertação nas antigas colónias lutaram pelo mesmo ideal de liberdade individual e de autodeterminação desses povos. O golpe militar do 25 de Abril foi uma porta aberta, um impetuoso movimento popular que consolidou o derrubo do regime e arrancou conquistas. Foi essa iniciativa que impôs a liberdade de expressão e de associação, liquidou a polícia política e construiu a democracia. Foi a luta dos trabalhadores num intenso processo revolucionário que alcançou melhores salários, férias pagas, contratos coletivos e um conjunto variado de justos direitos. Com o 25 de Abril iniciou-se um novo processo de representação e participação política. As autarquias readquiriram a importância e possibilidade de instalarem espaços de poder, de liberdade e participação. O poder local reforçou as suas competências e acompanhou o movimento de democratização geral do país. Nos últimos anos, tem-se assistido a um reforço das competências do poder local, sem, no entanto, aquele ser acompanhado dos recursos financeiros e técnicos necessários. Os municípios aparecem, neste sentido, como um contrapeso ao poder central
e, dessa forma, são um órgão de resistência à centralização do Estado. Mas não podemos esquecer que os atores políticos locais inserem-se numa rede complexa de relações, entre as quais estão o poder central, poder regional, partidos políticos, elites sociais, políticas e económicas e, finalmente, a relação com a comunidade. Essas relações são naturalmente perigosas quando há um projeto pessoal de afirmação do detentor máximo do poder, reforçado do ideal, mas serão naturalmente frutuosas se o projeto tiver em conta os supremos interesses da comunidade. As autarquias, leia-se os municípios, pagam naturalmente os desvarios de aventureiros que se servem do exercício do poder local para projetos pessoais ou de grupos mais ou menos imediatos. Recolhem de forma sustentada e num período mais ou menos alargado, quando o exercício do poder tem em vista o coletivo. 4 décadas após o início do exercício do poder democrático nas autarquias, Tomar continua a esperar por esta forma segunda de exercício de poder. O Bloco de Esquerda afirma a sua disponibilidade para continuar a promover a possibilidade dessa forma real de exercício. Olhando a partir de Tomar para o mundo, vemos que várias ameaças se erguem e muitas são as aspirações por cumprir. Na Europa e no mundo reerguem-se perigosas forças fascistas e fascijantes. Trump, Putin, Le Pen e tantos outros, na Hungria, na Coreia do Norte e na Holanda. A ameaça da guerra é real, lançada por gente sem escrúpulos, mais preocupada com as taxas de lucro e com as receitas da indústria armamentista. Reafirmamos, a juventude não pode voltar a ser carne para canhão de novas guerras à escala mundial. A alternativa ao nacionalismo da Sra. Le Pen também se dá com Putin e Trump. Não é europeísmo da finança. A alternativa é a derrota da política austeritária em toda a linha, o fim das perseguições aos refugiados e das minorias, o direito ao trabalho digno. Não podemos aceitar a ideia de que a União Europeia é moderna e cosmopolita, quando na verdade tem tido uma política agressiva contra os povos e, direta ou indiretamente, alimenta a xenofobia e a extrema-direita. O povo é quem mais ordena. Está aqui fixado em cima das escadas do Passos Conselho. Não é um simples slogan, é a afirmação do direito de cada povo mandar no seu país, contra a ditadura da finança. O povo é quem mais ordena, é hoje ainda uma palavra de ordem de luta por trabalho com direitos, fim da precariedade, reforço e aposta na cultura e no ensino. É na luta por esses objetivos que celebramos hoje o 25 de Abril. Mas celebrar Abril é naturalmente, reafirmo, celebrar Abril é naturalmente lembrar e evocar Zeca Afonso, que desapareceu do nosso convívio há já 30 anos. Ficaram as suas canções, a sua força na luta pela democracia, o seu gênio na utilização da palavra poética. Ouçamos as palavras de Zeca, que era de facto um realista, mas que acreditava na utopia. Cidade, sem muros nem ameias, gente igual por dentro, gente igual por fora, onde a folha da palma afaga a cantaria, cidade do homem, não do lobo, mas irmão, capital da alegria. Braço que dormes nos braços do rio, toma o fruto da terra, e teu a ti o deves, lança o teu desafio. Homem que olhas nos olhos, que não negas, o sorriso, a palavra forte e justa, homem para quem o nada disto custa, será que existe lá para as margens do Oriente este rio, este rumo, esta gaivota? Que outro fumo deverei seguir na minha rota? Viva o 25 de Abril! Excelentíssimos presentes, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Deputados Municipais, Sra. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, excelentíssimas entidades convidadas, órgãos de comunicação social, excelentíssimo público. Ao auxiliarmos nestas comemorações dos 43 anos do 25 de Abril de 74, os 40 anos do poder local democrático, estamos a afirmar que, sem o 25 de Abril, as primeiras eleições autárquicas livres em Portugal, que ocorreram a 12 de dezembro de 76, nunca teriam acontecido. Como afirmou Álvaro Cunhal, o poder local, tal como estatui a Constituição, é uma afirmação do caráter progressista, avançado, eminentemente popular do regime democrático instaurado com a Revolução Portuguesa. O poder local democrático é um dos elementos estruturais da democracia. Por ser uma conquista do 25 de Abril, é simultaneamente a expressão da vontade e da participação popular e afirmou-se, operando profundas transformações sociais,
com importante intervenção na melhoria das condições de vida das populações e superando enormes carências, incluindo na resolução de problemas que excedem em larga medida as suas competências. Falar do poder local democrático, sem falar do processo de regionalização, ainda por concretizar, apesar de consagrado na Constituição da República, leva-nos a pensar nos obstáculos criados e a relembrar como era antes do 25 de Abril. À data da Revolução do 25 de Abril de 74, no plano administrativo, o país encontrava-se dividido em freguesias, concelhos e distritos, existindo ainda as regiões de planeamento regional, criadas por um decreto de 1969, mas que eram simples agregados distritos para efeitos de planeamento económico. Reforça ainda que aquelas regiões de planeamento não faziam parte da organização local autárquica. Restiam-se apenas de um caráter de meros serviços periféricos dependentes do poder central. E estava dividido em 6 regiões: Norte, Centro, Lisboa, Sul, Açores e Madeira. Só depois, em 1979, a 21 de dezembro, foi publicado um decreto, 494/79, que criou as Comissões de Coordenação Regional, que eram órgãos externos do Ministério da Administração Interna. E estas vigoraram até 2003, quando se criaram as atuais Comissões de Coordenação do Desenvolvimento Regional, que vigoram. Ou seja, passámos de regiões de planeamento regional para comissões de coordenação regional e, por fim, para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional. E agora, quando se fala que se vai democratizar estas últimas, as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, somos mais uma vez obrigados a recordar que também em 2002 e em 2003 era o que prometiam. Falava-se que era necessário democratizar as antigas CCRs. Podemos então afirmar que desde 1969 até hoje, mesmo já depois do 25 de Abril, legislatura após legislatura, vários programas de governo e, apesar do imperativo constitucional, nunca se conseguiu criar as regiões administrativas. Hoje, quando comemoramos os 43 anos do 25 de Abril de 74, também nos lembramos dos 40 anos da Constituição da República, por acaso até votada por um partido menor contra, mas pronto, da Constituição de Abril, que mesmo depois de sucessivas revisões, ainda continua a ter previsto no seu artigo 255 a criação legal das regiões administrativas. Naturalmente que a regionalização não será o principal dos problemas nacionais, mas a sua concretização, achamos nós, será um enorme contributo para a descentralização administrativa, a eliminação das assimetrias regionais e um desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional. Ou seja, a CDU continua a considerar que a descentralização é inseparável da criação das regiões administrativas. Para a CDU, falar de poder local democrático é também pensar numa efetiva e necessária descentralização, logicamente baseada numa delimitação clara de competências entre os vários níveis da administração, que é inseparável da recuperação da autonomia administrativa e financeira das autarquias locais e da reposição das condições para assumirem as competências que já hoje as têm. Essa descentralização exige a reposição das freguesias liquidadas, extintas, enquanto fator maior de proximidade e participação democrática. Exige a comprovada demonstração de que ela corresponde a melhores condições para responder a direitos e interesses das populações, preservar o direito de acesso em condições e igualdade e funções sociais do Estado, e contribui para a coesão territorial. A descentralização não pode pôr em causa a universalidade das funções sociais do Estado, nem de direitos fundamentais. O Estado tem de assegurar que nenhum cidadão é discriminado em função da zona de território onde vive, porque o direito à educação, à saúde, à segurança social e à cultura tem de ser garantido a todos os cidadãos, como já o afirmamos, em igualdade. Tudo isto possui ainda mais importância quando assistimos a processos de desresponsabilização do Estado Central em matérias fundamentais, como, por exemplo, a saúde e a educação. Por isso, o Partido Comunista Português da CDU, parte integrante da CDU, já decidiu que irá apresentar um projeto de lei quadro que defenderá as condições para a transferência de competências para as autarquias e a articulação com os diversos níveis de administração e também para o regime de financiamento que será baseado numa nova lei de finanças locais que recupere antigos níveis de financiamento.
E ainda vai propor a criação das regiões administrativas como condição maior de uma estratégia de descentralização, com a fixação de um calendário e metodologia que assegura a sua efetivação em 2019. O diploma que concretiza a regionalização irá também definir o quadro de atribuições e competências das regiões e a sua articulação com os demais níveis do poder de Estado. Termino esta minha participação nesta sessão solene dizendo que é com trabalho, honestidade e competência, uma expressão sempre associada à coligação democrática unitária, que traduz este projeto, um percurso de intervenção, que é justamente reconhecido, da ação dos nossos eleitos, um projeto que corporiza um estilo de gestão, uma forma de exercício de poder, um conjunto de opções, orientações e prioridades que tem sempre e que tornam a CDU uma força com presença distintiva no poder local. Viva o 25 de Abril, viva o poder local democrático. Senhor Presidente da Assembleia Municipal e senhores membros da Assembleia Municipal, Senhora Presidente da Câmara e senhores vereadores, representantes das forças militares e civis, representantes da comunicação social, caros concidadãos, bom 25 de Abril, Portugal. Neste dia em que comemoramos mais o aniversário do 25 de Abril, permitam-nos iniciar esta intervenção destacando a coragem e a tenacidade dos nossos militares de Abril, através das palavras de Salgueiro Maia. Meus senhores, como todos sabem, há diversas modalidades de Estado. Os Estados sociais, os corporativos e o Estado a que chegamos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o Estado a que chegamos. De maneira que, quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa e acabamos com isto. Quem for voluntário, sai e forma. Quem não quiser sair, fica aqui. Sem esta tenacidade e o seu inabalável apego à liberdade e à democracia, não seria possível estarmos aqui hoje reunidos para o livre exercício de uma das grandes transformações da democracia portuguesa pós-Revolução dos Cravos. O poder local democrático, consagrado na Constituição da República Portuguesa em 1976 e materializado nas primeiras eleições autárquicas de 12 de dezembro desse mesmo ano. Pese embora os muitos atropelos e desvirtuações que tem sofrido ao longo dos tempos, consubstanciados nas consecutivas alterações ao seu regime legal e à limitação da sua autonomia, o poder local democrático está enraizado na nossa vida coletiva e transformou profundamente a nossa sociedade, quer no plano económico, quer social. Não se pense, contudo, que esta mudança está isenta de contratempos ou de más opções. Os atropelos legais e o mau uso de dinheiros públicos a todos os títulos condenáveis que têm manchado algumas autarquias têm servido para justificar perante a opinião pública a continuidade da centralização de poderes na administração pública central e nos poderes que gravitam em torno dela. Pese embora as obras de fachada e algum desperdício de recursos, o poder local foi um grande motor de desenvolvimento e de bem-estar da população portuguesa. O poder local democrático alicerçou-se na vontade das suas populações e na sua participação cívica. O povo português tornou-se mais consciente da necessidade de participar nos assuntos coletivos e do seu direito de decidir e exigir que sejam prestadas contas das decisões tomadas em seu nome. Sendo este outro dos grandes legados da Revolução de Abril que importa honrar, defender e aprofundar cada vez mais nos tempos que correm. Apesar de todas as conquistas, Portugal continua um país com graves assimetrias geográficas, sociais e económicas. A transformação da rede de municípios em nome de programas de ajustamento e da eterna reforma do Estado, que tem conduzido à extinção de infraestruturas e serviços de apoio às populações, está a custar a desertificação de uma parte substancial do país. Torna-se evidente que os discursos reformistas e de autonomia do poder central se encontram sempre bem distantes dos atos legislativos, que cada vez mais procuram concentrar poderes e serviços e limitar os meios financeiros e os instrumentos legais do poder local democrático, cerceando nas suas potencialidades e na sua dimensão participativa.
40 anos depois, o poder local democrático, no exercício da sua proximidade às populações, está confrontado com a necessidade de resolver novos problemas e de enfrentar novas realidades, decorrentes de uma difícil conjuntura não apenas nacional, mas também mundial. Boaventura Sousa Santos, num artigo muito recente, do dia 19 de abril, a que chama Para que o futuro seja de novo possível, define magistralmente as dificuldades dos tempos que correm, e cito: no início do século XXI, a ideia de futuros abandonados parece obsoleta, aliás, tanto quanto a própria ideia de futuro. O futuro parece ter estacionado no presente e estar disposto a ficar por aqui por tempo indeterminado. A novidade, a surpresa, a indeterminação sucedem-se tão banalmente que tudo o que de bom como de mau estava eventualmente reservado para o futuro está a ocorrer hoje. Este artigo alerta-nos para que tomemos consciência de que está em marcha um futuro impróprio da humanidade. De um lado, uma esmagadora maioria da população mundial, para quem o futuro é hoje esmagado pela desigualdade social, pela proliferação de fascismos sociais, pela fome, pela precariedade, pela desertificação, pela expulsão de terras ancestrais cobiçadas por empresas multinacionais, pelas guerras irregulares especializadas em matar populações civis e inocentes. Do outro, uma minoria poderosa e fundamentalista que concentra cada vez mais riqueza e para quem os fins justificam todos os meios. É neste quadro de indignidade que se coloca, quer aos governos, quer ao poder local democrático, a premência de acolher e proteger os valores da democracia e da equidade. É neste quadro que se desenham os novos desafios do poder local democrático, desafiando-nos para agir e tomar posição, para olhar mais além do perímetro do nosso umbigo. Porque o nosso futuro não pode ser um amanhã sem depois da amanhã. Saibamos ser capazes de honrar aqueles que não se conformaram e agiram para de novo pôr cobro ao estado a que chegamos. Importa não perder de vista que um verdadeiro poder local democrático não se pode conformar com a ausência de participação das suas populações. A caridade não pode substituir o direito ao trabalho e à possibilidade de cada um ser capaz de suprir as suas necessidades e aceder aos bens comuns. Sejamos solidários sem paternalismos. Passemos das palavras aos atos no que respeita à equidade e à inclusão social. Os recursos financeiros apenas se justificam para melhorar a vida dos cidadãos e as condições de acesso e sucesso de todos. Não podemos resignar-nos a que o mundo nos aconteça e desistir de o fazer acontecer. O cepticismo que se tem instalado afasta a participação cívica e apela ao recrudescimento de valores em tudo contrários aos valores humanistas que nos habituámos a valorizar. Os desafios que hoje se colocam ao poder local democrático exigem que nos centremos na preservação do nosso património histórico, ambiental, cultural e social. Saibamos reconquistar a participação ativa e cívica das populações, opondo-nos a qualquer forma de exclusão, para assim honrarmos o espírito e a memória dos nossos militares de Abril. 25 de Abril sempre, viva Portugal! Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Excelentíssimos Srs. Vereadores, Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta e respectivos autarcas, representantes das autoridades e instituições civis e militares, estimados órgãos de comunicação social, estimados convidados, minhas senhoras, meus senhores, a todos e a todas. Hoje comemoramos o 43º aniversário de um acontecimento que ficou indelevelmente marcado na história de Portugal. Foi nesse ano de 1974 em que a essência e a gênese da expressão 25 de Abril ficou inscrita no coração de todos os portugueses como um dos mais belos e maravilhosos desígnios da noção de liberdade. Nessa maravilhosa madrugada de 25 de Abril de 1974, em que os capitães saíram à rua em busca do sonho de liberdade, eu, tal como muitos da minha geração, ainda não era nascido. E se hoje estou aqui perante vós, a usar da palavra publicamente, o devo a um punhado de militantes sonhadores,
um punhado de militares sonhadores que no dia 25 de abril de 1974 libertou o nosso país da mordaça de uma longa e cruel ditadura de 48 anos que nos colocou à margem do mundo, à margem do sonho e nos manteve no bafiento e depressivo estado do orgulhosamente sós. Assim como uma brilhante e infalível rede especializada de delatores geriam estrategicamente o silêncio profundo dos sonhadores de um país em liberdade. Foi justamente naquele dia inteiro e limpo que Portugal despertou da noite e do silêncio, como escreveu Sofia de Melbrenner, e começou a dar, com sabedoria, os primeiros passos rumo a uma democracia respeitadora dos mais elementares e essenciais direitos do homem, a liberdade. As mulheres, até então, como os registros o comprovam, não tinham direito a voto e ganhavam, em média, 40% dos homens. Existia a PIDE, existiam presos políticos, tortura e, porventura, a morte dos seus opositores ao fascismo. A censura, esse elemento dominante e imposto, ostracizava impiedosamente a cultura portuguesa. A taxa de analfabetismo rondava 33%. O direito à educação, à saúde, à proteção social não eram universais, nem tão pouco equacionados dessa forma. Eis que, no dia 25 de abril de 1974, conduzido pela coragem e determinação do saudoso capitão Salgueiro Maia, Portugal respirava a sangue, suor e lágrimas um renascer para uma nova história. Eu, assim como tantos e tantas, somos filhos da Revolução dos Cravos. Para nós que nascemos depois dessa data, a liberdade sempre foi natural, como o respirar, o correr, o confraternizar. Pois, felizmente, o único regime que conhecemos é o democrático num Estado de Direito. Implementou-se a democracia, estabeleceu-se o regime de direitos, liberdades e garantias. Instituiu-se o salário mínimo nacional, o fim da guerra colonial, a realização de eleições livres, o direito de sufrágio para maiores de 18 anos, a reforma agrária, o direito à justiça, à cultura, à habitação, ao trabalho, à greve e à reforma do poder local democrático. As transformações empreendidas conduziram à elevação das condições de vida do povo e tiraram à sua escala o país da miséria. Congratulo-me novamente em saudarmos hoje, uma vez mais, os capitães de Abril, os deputados da Assembleia Constituinte, que consagraram com um cunho da lei a Constituição da República Portuguesa e nela os valores fundamentais de Abril para as pessoas que, como todos bem sabem, são um património de direitos conquistados, que suportam a qualidade de vida de todos nós e que outros povos, alguns deles ainda muito longe de a conquistar, como infelizmente assistimos ao que se vai passando do outro lado do Mediterrâneo, ou então aqueles que ainda eventualmente irão perder, subentenda-se, liberdade e porventura democracia, como a preocupante caso da Turquia. Abril não é um dado adquirido. Abril conquista-se todos os dias. E citando Sigmar Gabriel, quando se adormece em democracia, acorda-se em ditadura. Cumprir Abril é a responsabilidade de todos nós. Abril não foi apenas o sonho da liberdade. O espírito de Abril está indelevelmente associado a um conjunto de valores éticos que foram beber a sua inspiração no primado dos princípios da liberdade, igualdade e da fraternidade. A justiça social é, sem dúvida, um dos mais importantes valores de Abril, aos quais não poderemos esquecer. Portugal evoluiu muito, sim, mas ainda falta muito por fazer. No que se refere às desigualdades sociais e à imigração. Citando João Torres, cumprir Abril é proporcionar a todos a oportunidade de superar as desigualdades de partida que nos deparamos quando nascemos, independentemente de onde vivemos, de quem amamos e daquilo que acreditamos. No Portugal contemporâneo, é essencial resolver os desequilíbrios que, em específicos ciclos governativos do nosso país, pela convicção do discurso meramente baseado em variáveis económicas, promoveram, à sua escala, a pobreza, a exclusão social, desigualdades entre cidadãos, no acesso à saúde, à escola pública, à habitação, ao emprego, valores essenciais que é Abril refletir. Estes serão, certamente, os maiores desafios do Abril contemporâneo. Celebrar 25 de Abril, o Dia da Liberdade, assume-se hoje como um sentido de responsabilidade e de esperança, mas também de reflexão profunda sobre o passado, o presente e o futuro.
Porque a liberdade, como bem sabemos, não nasce connosco, conquista-se. Em 25 de abril de 1974, os portugueses souberam conquistá-la, após anos e anos de luta e sonho, de resistência e fé, de lágrimas e esperança. Saibamos também nós, com as nossas luzes, saberes e convicções, continuar a beleza e a força do sonho de Abril. Celebramos por isso, Abril, sempre Abril, pela democracia, que é a pedra angular fundamental da liberdade de um Estado de Direito. Relembrar esta data, como hoje e aqui e agora fazemos na sua diversidade, é respeitar o passado, consolidar o presente e construir o futuro num país mais igual, mais justo, mais fraterno e, quiçá, mais perfeito. Pois, por mais que se já tenha feito nos últimos tempos, enquanto e onde existir uma desigualdade, Abril ainda não estará cumprido. Viva o 25 de Abril, viva a República, viva Portugal. Disse. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Tomar e restantes membros da mesa, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal e Senhores Vereadores, Excelentíssimos representantes das entidades civis e militares, Excelentíssimos membros da Assembleia Municipal, caros elementos da comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Comemoramos hoje o 43º aniversário do 25 de Abril. É graças a este momento revolucionário que hoje posso dizer: nasci em liberdade, cresci em liberdade, vivo em liberdade. Posso dizer, posso escrever, posso fazer. Não conheço censura, não sei o que é viver com desconfiança, viver com medo. Sou livre. Em 1974, a coragem, a determinação e o espírito de missão de alguns mudou para sempre a vida de muitos. Demonstraram que quando acreditamos, quando nos unimos em torno de um objetivo comum, somos capazes de grandes feitos. Estamos aqui hoje porque também o poder local, democrático, foi uma das grandes conquistas de Abril. O poder local foi e é determinante na promoção do investimento público, da infraestruturação do território e do progresso do país. O poder local é o alicerce da construção de uma sociedade mais democrática, mais coesa, mais inclusiva, mais sustentável. O poder local decide melhor, o poder local gera melhor, o poder local faz mais com menos. Não há outro poder em Portugal tão próximo dos cidadãos, o que melhor sabe ouvir as pessoas. Somos, por isso, os mais bem preparados para realizar o verdadeiro desígnio do poder público: servir os cidadãos. Envolvidos 43 anos, os autarcas são a personificação da mesma coragem, determinação e espírito de missão dos militares de Abril. Enquanto autarcas, temos a responsabilidade de defender os interesses das nossas populações, de trabalhar em prol das nossas comunidades. Em Tomar, apesar de todas as potencialidades da nossa terra, do sangue e suor derramados para construir este grande concelho, ainda muito falta fazer para cumprir Tomar. O mundo mudou e continua em constante e acelerada mudança. Vivemos no tempo do desenvolvimento sustentável, da criação de fatores de competitividade entre municípios e freguesias, da integração social de todos os cidadãos, desde o combate à pobreza, ao abandono escolar e à qualificação das pessoas, e da busca ativa do investimento. É um mundo mais exigente a cada dia que passa e que não perdoará àqueles que não se conseguirem adaptar a esta realidade. Uma resposta reativa a estes desafios não é suficiente. Temos que ser proativos. Temos que estar na linha da frente. Basta de andar a correr atrás do prejuízo. Só assim, Tomar poderá assumir de novo a centralidade do país. Honrar Abril é prepararmos o futuro. Porque se é verdade que não poderemos nunca colocar em causa o trabalho pela qualidade de vida dos cidadãos, não é menos verdade que vivemos novos tempos, em que todos nós sentimos novas necessidades que alguns anos atrás nem sequer existiam. Acabou-se o tempo do investimento sem rumo, centrado na quantidade. Há que dar lugar à qualidade do investimento, apostar no conhecimento e na tecnologia, na inovação e no ordenamento do território, fomentar iniciativas empresariais e a criação de novos postos de trabalho, criar condições para um crescimento equilibrado e sustentado no concelho. Há que promover aquilo que faz Tomar uma terra única, que nos diferencia e nos torna competitivos, com marcas reconhecidas além fronteiras e capazes de mobilizar o resto do concelho. Falamos dos Templários, da comunidade judaica, da Festa dos Tabuleiros, do Convento de Cristo e de muitas outras. Inspiremo-nos
no 25 de abril de 74, com a consciência de que existiram gerações de portugueses e tomarenses que muito deram a Portugal e a Tomar, com a responsabilidade de honrar esse passado, trabalhando também pela nossa terra, com a experiência e o conhecimento do passado, conjugados com a força e novas competências da juventude na construção do futuro. Que o 25 de abril seja uma recordação daquilo que, em conjunto, podemos alcançar, porque acreditamos num concelho forte, num concelho ambicioso, à semelhança da força e da ambição dos tomarenses. Tomarenses, amigos, não temos outra opção. Não tenhamos medo de agarrar a modernidade sem esquecer a tradição. Vamos honrar a nossa história com a coragem de quem procura desenvolver e inovar. Acredito na vontade de Tomar tem de se reinventar. Acredito em Tomar, acredito nos tomarenses. Viva o 25 de Abril, viva Tomar, viva Portugal. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, excelentíssimos Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta, Srs. Deputados Municipais, Sra. Diretora do Centro de Emprego e Formação do Médio Tejo, Sr. Comissário da Divisão Policial de Tomar, Sr. Comandante do Destacamento da GNR, Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas Templários, associações do Conselho, caras e caros concidadãos. Celebramos hoje, dia 25 de abril, 43 anos da instauração de um regime democrático e livre. Ao longo destes 43 anos, Portugal mudou e muito. Desde logo na igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. É bom que não esqueçamos que até há bem pouco tempo as mulheres só podiam ausentar-se do país ou arranjar trabalho com a autorização dos maridos e não tinham liberdade de voto. Mas Portugal também mudou em muitos outros aspectos, nomeadamente na autonomia do poder local, passando a mesma a ser consagrada na lei fundamental do país, o que permitiu maior proximidade com os cidadãos. Importa, a meu ver, numa Assembleia que é representativa do povo e no Dia da Liberdade, refletirmos todos quanto à autonomia do poder local. Será que existe autonomia do poder local quando, através do financiamento das autarquias locais, se subverte a repartição dos recursos públicos? Quando são colocadas restrições às formas de governação das estruturas dos serviços municipais? Será que existe autonomia quando setores tão importantes para a vida de todos nós, como sejam os setores das águas e saneamento ou da energia, sejam supervisionados por entidades reguladoras que impedem a prestação de um serviço de qualidade, mas, sobretudo, de um serviço de proximidade? Será que existe verdadeira autonomia quando apenas 15% da totalidade dos impostos cobrados pelo Estado são afetos aos municípios? Já imaginaram o que seria o país se as autarquias, as juntas de freguesia, apenas cumprissem 15% das suas competências? E por falar em competências, não posso deixar de manifestar preocupação com o conjunto de competências que pretendem transferir para as autarquias, como sejam na área da saúde, da educação, da segurança social, da cultura e ainda da floresta. Considero que o acesso por parte dos cidadãos a este conjunto de competências, com exceção da floresta, são valores universais. É que não basta transferir as competências, mesmo que acompanhadas de um envelope financeiro. São necessários recursos humanos, é necessário repensar todo o edifício organizacional em que as autarquias assentam e, quanto a este último aspecto, nada é dito. Já disse no início do meu discurso que as estruturas das autarquias são legisladas, não existindo liberdade do poder local para adotar a sua estrutura às necessidades do seu concelho ou da sua freguesia. É que, e permitam uma expressão, despejar dinheiro para cima dos problemas não os resolve necessariamente. Mas o mais curioso é que se fala em autonomia do poder local, fala-se em transferência de competências, mas na reorganização administrativa do país nada se diz. É que não basta afirmar que as CCDRs passarão a ser eleitas para se ter uma reorganização do país. Centremo-nos no caso do Concelho de Tomar. Pertencemos a Lisboa para efeitos de ordenamento do território
e pertencemos à região centro para efeitos de fundos comunitários. Pertencemos à Administração Regional de Lisboa e Val do Tejo para efeitos de saúde, mas estamos mais próximos dos hospitais de Coimbra. Com a extinção dos governos civis, os distritos, enquanto organização administrativa territorial, deixaram de existir. No entanto, em muitos setores da nossa vida, vários serviços ainda se organizam tendo por base esta distribuição territorial, como sejam a Justiça e a Proteção Civil. E por falar em Proteção Civil, o exemplo, permitam-me que diga, o mau exemplo que constitui a última reorganização nesta matéria, que por um lado veio reforçar as câmaras como entidades com poderes na matéria, por outro lado permite que um conjunto de cidadãos, sem que as câmaras tenham de emitir parecer, se possam organizar no combate a incêndios, desenquadrados do dispositivo especial de combate a incêndios. É que esta organização ou desorganização administrativa do nosso país não afeta apenas as autarquias, mas também as instituições, as empresas, os cidadãos. Não posso deixar de referir que quando se deveria estar a planear uma reorganização administrativa, uma descentralização administrativa, com uma matriz orientadora, enquadradora e suficientemente flexível, por forma a permitir um quadro claro e transparente que vá ao encontro das diversas realidades do território, discute-se a delegação de competências, que é algo meramente conjuntural, efêmero, gerador de desigualdades, não levando em linha de conta a realidade de cada território. Apesar de todas as interrogações, de todas as dúvidas que coloquei, a verdade é que só me foi possível fazê-lo porque há 43 anos atrás um conjunto de portugueses se incomodaram e tiveram a coragem de nos libertar. Viva o 25 de Abril, viva Tomar, viva Portugal! Se Domine
pintor morreu. Bom dia a todos. É com muito gosto que a Tuna Templária se junta às comemorações do 25 de Abril. Liberdade é provavelmente dos maiores dons que podemos adquirir. Liberdade de pensar, liberdade de falar, liberdade de sentir. Desta forma, a Tuna Templária tocou Zeca Afonso, com A Morte Saiu à Rua. Vamos tocar mais uma música de Zeca Afonso, Canção de Embalar, e vamos terminar a nossa atuação com a Romã. Um cântico alentejano, uma serenata. Espero que gostem e o meu muito obrigado por nos terem convidado para nos juntarmos a estas celebrações. Obrigado. Trovas e cantigas muito belas
para a cidade, que o campo já me aborrece, que eu lá na cidade tenho, que eu lá na cidade tenho quem penas por mim padece. Fui colher uma romã, estava madura no ramo. Fui encontrar no jardim, fui encontrar no jardim aquela mulher que eu amo. Vamos ficar só mais então uma serenata. Pronto. Sendo este o Dia da Liberdade, queremos tomar a liberdade de dedicar a próxima música, Coração do Papelão, a todas as belas donzelas aqui presentes. Colei num papelão, escrevi assim sou tua, e te fiz coração. Encontrei-te hoje na rua, nem me deste sei qual é a tua, coração de papelão. E então chorei e até pensei, amor,
esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com o brilho dos teus olhos, só para o meu amor pensar. E então chorei e até pensei, amor, assim para quê? Meu bem, não sei fingir que nem te olhei, sempre quis namorar com você, sempre quis, meu amor, namorar com você. Queremos então convidar toda a comunidade a juntar-se a nós e a cantarmos todos à capela o nosso hino de Portugal. Aí a gente vai dar a moto então? Ok. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz dos teus igrejos avós, irão de guiar-te à vitória, às armas, sobre a terra e sobre o mar. Às armas, pela pátria lutar, contra os canhões marchar. Dando assim por encerrada a segunda sessão temática comemorativa do 43º aniversário do 25 de abril. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.